Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Que o Senhor continue sendo magnificado neste lugar, exaltado. Dá para erguer a mão mais um pouquinho aí, adorar mais um pouquinho, rapidinho aí. Dê a Ele a glória devida ao seu nome. Adorai-o na beleza da sua santidade. Grande é o Senhor e digno de louvor. A Assembleia adora o nome do Senhor. Os que estão congregados aqui nessa noite adoram o Deus vivo, celebram o Deus vivo, o Deus que ressurgiu dos mortos, o Deus que se assentou nas regiões celestiais, o Deus que venceu a morte, o pecado, o inferno, que ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida eterna. É a Ele que nós cultuamos, é a Ele que nós celebramos nessa noite. O Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, esta nova semana que estamos iniciando. Que a graça do Senhor seja abundante sobre todos nós. Se você assim concorda, diga amém bem forte. Aplauda o Senhor mais uma vez, dando a Ele glória, louvor neste lugar. Que o Senhor seja adorado mesmo no seu coração, com o seu aplauso. Seja ovacionado neste lugar o nome de Jesus. Aleluia. Adorado o nome do Senhor. Receba a glória, Senhor. Receba o louvor, receba a adoração. Receba este culto que te oferecemos nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado. Tomar o seu assento, por favor. Entregar esse recado, essa mensagem do coração de Deus para o seu coração nessa noite. O Espírito Santo me use como instrumento nas suas mãos para abençoar a sua vida, assim como já tem abençoado a minha através dessa palavra. Quero falar sobre a cruz de Cristo. É a nossa mensagem. Nós não temos outra mensagem. O evangelho da cruz, da entrega, do amor incondicional, da renúncia. Se a morte de Cristo na cruz é o verdadeiro significado da sua encarnação, então não existe outro evangelho, ou não existe evangelho sem a cruz. O nascimento de Cristo por si mesmo não é a essência do evangelho, mesmo a ressurreição, embora seja importante no plano geral da salvação, não é o cerne do evangelho. As boas novas, a palavra gospel, as boas novas, não consistem apenas no fato de que Deus se tornou homem, ou de que Ele falou, ou que Ele nos falou com o propósito de revelar-nos o caminho da vida, ou de que a morte, o grande inimigo, a grande inimiga foi vencida. As boas novas estão no fato de que Deus lidou com o nosso pecado, sofreu os nossos pecados, Ele lidou com o nosso pecado, do qual a ressurreição agora é uma prova disso. Jesus sofreu o castigo como nosso representante. A morte, ela foi substitutiva, de modo que agora nunca mais tenhamos que sofrê-lo. E que por isso mesmo todos os que creem podem agora antegozar o céu. Já estamos vivendo o céu. Estamos antegozando já o que essa boas novas nos traz. A presença de Jesus, o qual será revelado ainda na sua plenitude, no porvir, quando Ele vier buscar a sua igreja, e quando nós estivermos para sempre com Ele. Mas os que já creem, já podem desfrutar dessa verdade. Gloriar-se na pessoa e nos ensinos de Cristo somente é possível para aqueles que entram em um relacionamento com Deus por meio da fé em Jesus como nosso substituto. Isso é viver algo novo. Esse é o maior desejo que você pode querer, a maior novidade. Mas o que você pensa sobre
a cruz de Cristo, ou acerca da cruz. Talvez você considere essa questão como algo de menos importância, porém dela depende intensamente o bem-estar ou o bem eterno da sua alma. Compreender o significado da morte redentora de Cristo. Um pouco mais de 1800 anos, houve um homem que disse gloriar-se na cruz de Cristo. Foi alguém que revirou o mundo de cabeça para baixo pelas doutrinas que ensinava, que pregava. De todos os homens que já viveram neste mundo, foi ele quem mais contribuiu para o crescimento, o estabelecimento do cristianismo. E mesmo assim, foi este homem quem disse, escrevendo aos Gálatas: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente canta: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mas de que forma realmente você tem sofrido pela cruz de Cristo? Qual tem sido, ou quais têm sido as suas renúncias por causa do Evangelho, por causa da cruz de Cristo? Qual é a cruz que você carrega? Deus me livre, eu não quero cruz não. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você não tem uma cruz para carregar, você não é um discípulo de Cristo. E quais são elas? O que você tem sofrido por amor a esse Evangelho? Você se considera um discípulo de Cristo? A palavra cruz na Bíblia algumas vezes faz referência àquela cruz, aquele madeiro, aquele pedaço de madeira na qual Jesus foi cravado, foi crucificado, foi posto para morrer ali no Calvário. Isso é precisamente o que Paulo tinha em sua mente quando falou aos Filipenses: foi obediente até a morte, e morte de cruz. Está falando do jeito que ele morreu, naquele madeiro. Contudo, esta não era a cruz na qual Paulo se gloriava, não era nesse pedaço de madeira. E com certeza ele ia se esquivar com horror da ideia de pegarmos um pedaço de madeira e idolatrarmos, e colocarmos a nossa fé nesse pedaço de madeira, nesse crucifixo. Denunciaria totalmente essa adoração idólatra. A cruz, em outra esfera, ela é vista como representante dos sofrimentos, aflições e provações dos crentes através da história, por causa da fé que professavam quando seguem a Jesus fielmente. A cruz tem essa conotação, ela é vista desse modo. E esse é o sentido no qual nosso Senhor Jesus usa a palavra quando diz: aquele que não toma a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. Agora é nesse sentido. Este também é o sentido no qual Paulo usa a palavra quando ele escreve aos Gálatas. Ele conhecia bem esta cruz, e de verdade ele a carregava pacientemente, sofreu muito por essa cruz. No entanto, também não é sobre isso que ele está falando aqui. Mas a palavra cruz também se refere, em alguns outros lugares da Escritura, a doutrina de que Cristo morreu pelos pecadores sobre a cruz, a expiação que ele fez pelos pecadores, por seus sofrimentos em favor deles sobre a cruz, o completo e perfeito sacrifício pelo pecado que Jesus ofereceu quando deu seu próprio corpo para ser crucificado. Em suma, este termo, a cruz, aponta para o Cristo crucificado, o único Salvador. Esse é o significado do qual Paulo agora usa a expressão quando fala aos Coríntios: a pregação da cruz é loucura para os que perecem. E este também agora é o significado quando ele escreve aos Gálatas: longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo simplesmente isso: eu não me glorio em nada mais.
exceto em Cristo crucificado, como a salvação da minha alma. Era essa a mensagem. Agora pergunta para nós aqui nessa noite: por que Jesus te salvou? Estou falando com os salvos. Por que Jesus morreu por você? Por que Ele pagou um alto preço? Qual é a resposta? Pastor, porque Ele me amou. Sim, porque Ele te amou incondicionalmente. Ele derramou sobre nós a sua graça. É um favor que nós não merecíamos. Na verdade, ganhamos o contrário do que a gente merecia: a vida em Cristo. Por que Ele nos salvou? A razão está nele mesmo. A resposta está nele mesmo. Ele nos amou. Tinha tudo para dar errado. Me livrou das dores do passado. Mesmo não merecendo, agora Ele decidiu me amar. Glória a Deus por isso. Ele decidiu te amar. Agora, qual deve ser a nossa resposta frente a tamanho sacrifício? Não recebemos a salvação, meus amados, por nosso mérito. Não existe isso nas Sagradas Escrituras. Nada perto disso. Não é pelos nossos méritos, não é por nossa bondade, o quão bom você é, ou quão bom caráter você tenha, ou retidão. O Filho de Deus derramou o seu próprio sangue para salvar aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a nossa mensagem. Jamais vamos perdê-la. A centralidade da nossa mensagem é a cruz de Cristo. Ele morreu para nos dar vida, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, longe de Deus. Ninguém queria Deus, ninguém quer Deus. Ele se revelou. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos atrair pelo sangue do seu Filho. Como não celebrar? Como não aplaudir? Como não cantar? Como não viver debaixo desse contentamento, dessa revelação? Percebeu como muitas vezes o Evangelho tem sido amoldado às nossas exigências e vamos perdendo a essência? Vivemos insatisfeitos, ingratos, e já recebemos o maior dos presentes como meros mortais: Cristo, a salvação da nossa alma. Cristo, a resposta para o perdido. Cristo, a nossa vida. Essa mensagem diz: quer seguir-me de verdade, vai ter renúncia. Quais são as renúncias que você até hoje de verdade ainda não abriu mão para seguir a Cristo? Não. Pode congregar em uma igreja por anos. Por anos. E quando alguém escutou essa pregação nos tempos de Jesus, irmãos, isso soou muito forte. Isso soou muito decisivo. Quem quiser, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Isso soou muito forte. Os evangelhos nos revelam, nos mostram quem somos, se parecemos ou não com Jesus. Quando a gente lê a palavra de Deus, ela nos desnuda. Ela nos mostra quão miseráveis nós somos, quão dependentes nós somos. Quando o Senhor, e às vezes vir a Cristo significa também renunciar à própria família. Como assim, pastor? Tirar a sua paz, talvez até dentro de casa. Entrar em conflito com alguém que não aceita, que pode estar até vivendo debaixo do mesmo teto. Isso pode te custar até a harmonia familiar. Jesus pessoalmente disse isso. Quando o Senhor falava de tomar sua cruz,
significava só uma coisa para as pessoas que viviam naquele tempo e escutaram essa palavra, essa frase. Significava só uma coisa: morte. Morte. Quer seguir-me? Não te ofereço realização dos seus sonhos, muito menos desejos egoístas. Mas a mensagem de Jesus era: vou salvá-lo do inferno, vou salvá-lo da condenação eterna, vou trazer você para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vocês também. Esse é o plano, esse é o plano. Jesus vai pedir que lhe entreguemos tudo para servi-lo de coração. É muito fácil a gente cantar: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. É bonito, é lindo. O que você não tem deixado por amor a Cristo? O que você não tem entregado de verdade por causa do Evangelho? Não deve existir partes da nossa vida que nós não possamos entregar a Jesus. Essa é a mensagem para você nessa noite. Não viva assim. Não viva dando ao Senhor 50%, 60%, 90%. Deus quer tudo. Tudo. Ele quer o teu coração. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer se assentar no trono do seu coração. Aí ele vai dizer: quem ama pai e mãe mais do que a mim, quem ama amigos, empresa, bens materiais, sonhos pessoais mais do que a mim, não é digno de mim. Vai ficar com essas recompensas aí, mas não será digno de mim. Que troca infeliz. E lá em Mateus 10, depois do verso 34 até o 39, ele vai dizer isso: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Parece um paradoxo, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. Viu que o negócio de nora e sogra é antigo. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Meu Deus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia! Aleluia! Parece fora de contexto. Um Jesus que versículos pertinho vai dizer: ame o próximo, orem pelos seus inimigos. Mas nunca ele vai permitir essa troca. Parece fora de contexto, parece que Deus não quer que amemos os nossos, não é isso. O que está dizendo é: se seguir-me causa um conflito familiar, não espere arrumar o conflito para me seguir. Vai seguir ainda no conflito e Deus vai te honrar. Deus vai te sustentar, porque foi Ele quem te chamou. Vai seguir ainda no conflito, ainda que Jesus seja a causa do conflito. É o que está dizendo o texto. Cada vez coisas em comum vai nos distanciando até mesmo de amigos e família. Isso é tomar a cruz. Isso é abraçar a cruz. Isso é carregar a sua cruz. Fazer morrer até mesmo o que você tem como parâmetro ideal de vida. Se ele não for o primeiro, está errado. Se esse é o seu caso, porque não é todo mundo que vai ter problemas em casa. Não é verdade? Pelo contrário. Mas se tem, não se sinta mal. Significa realmente que Jesus está dizendo que você é digno dele, porque você o colocou em primeiro lugar.
Ele não está depois da sua família, Ele não está depois das suas finanças, Ele não está depois da sua empresa, do seu namoro, do seu relacionamento. Ele está em primeiro, e por isso você pode agora ser um discípulo. Ele é o primeiro. Aleluia. Ele é o primeiro. Aleluia. Como a parábola do jovem rico, Jesus conhecia o seu coração. Por isso demandou que ele vendesse tudo. Isso pesou no coração do jovem, porque era dono de muitos bens, possuía muitas riquezas, e ele não queria se desvincular de suas posses. Se segues a Jesus, não espere vida fácil. Foi difícil aí um amém. Se vai seguir a Jesus, não espere vida fácil. Outro jovem pediu para Jesus para enterrar seus pais. Espera aí, Senhor. E não se sabe mais nada dele depois. Não tem mais nada sobre ele. Aparece outro e diz: deixa eu fazer uma festa com os meus amigos de despedida. Eu vou para a missão, é missão, eu vou tirar uma oferta de missões, depois eu volto. Jesus disse: não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Essa é do tempo do pastor Oswaldo. Cada dia em meu viver serei fiel. Serei fiel, serei fiel. Não tem tempo mais, não dá para olhar para trás, e outro mais que se vai. E Jesus vai dizer: se alguém vem a mim e não aborrece a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não aborrece a própria vida. Tem tanta coisa na nossa vida que está tomando o lugar de Cristo. Tem tanta coisa na nossa vida, nos nossos pensamentos, que está tomando o lugar de Jesus. E a gente está achando que está tudo certo, e a gente está achando que está tudo bem, porque pensamos que não devemos mencionar essas passagens da Bíblia. Se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar fruto. Viver esta mensagem, amados, do Evangelho, é um convite para morrer. Para a gente mesmo. Morrer o nosso eu, os nossos desejos pecaminosos, a nossa vã maneira de viver, nossas paixões, nossos pecados que estão em nós. Dar fruto vai te custar a vida. Dar fruto vai te custar a vida, vai te custar tudo. Não queira uma coroa se você não quer passar pela cruz. Paulo estava aguardando esse dia. Eu vou receber das mãos dele. Agora a coroa da justiça já me está preparada. E ele fala: não só para mim, mas todos aqueles que aguardam a sua vinda. Ele sabia que as leves e momentâneas tribulações, provações deste mundo não poderiam se comparar com a glória que haveria de ser revelada. E esse dia vai chegar. Vamos trocar essa cruz por uma coroa de glória. Vamos ouvir do próprio Jesus: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Ô irmão, vai chegar esse dia, fica firme. Não desista, não abandone o Evangelho, não abandone a cruz. Carregue-a, sofra por ela. Ame a Deus acima de todas as coisas. Se fala pouco da cruz porque parece que não é boa notícia. É a melhor notícia que a gente poderia ouvir, mas não falamos mais dela. É a melhor notícia, e por isso se entregam meias mensagens, se entregam meias verdades. E isso é mais grave do que não entregar nada. Obrigado, meu irmão. E por isso um evangelho de facilidades, porque a gente gosta, as pessoas gostam. O evangelho vai se amoldando ao gosto de cada um, perdendo o impacto, a essência. E agora a gente começa a escrever o evangelho segundo Mateus, Marcos, segundo Lucas, segundo João, e agora o evangelho segundo eu.
meu jeito de viver o Evangelho. Coisas que me servem, coisas que não me servem, coisas que eu gosto, mas coisas que eu prefiro nem passar perto. E queremos amoldar o Evangelho ao nosso gosto, para atender uma clientela agora cada vez mais exigente, de um Deus agora que pensamos que podemos controlar, de um Deus agora que pensamos que Ele pode estar à disposição para fazer os nossos caprichos. Está no nosso bolso, está a tiracolo, e a gente pode dizer: ei, quer ser feliz, quer ser rico, quer ser triunfante. Todas essas coisas podem acontecer. Deus pode te dar, Deus pode te prosperar, Deus pode te dar dinheiro, pode te fazer próspero nessa terra, mas nunca foi a essência do Evangelho. Nunca foi a essência do Evangelho. Para que Cristo morreu na cruz? Para que você tenha um carro melhor? Não, ainda que Ele te dê, glória a Deus. Para você ter uma casa mais confortável? Não, mas Ele pode te dar, e Ele pode te abençoar, e Ele pode colocar os recursos na sua mão. Uma vida estável, quem sabe? Mas nunca foi a essência, e nunca deveria ser o nosso alvo, a nossa corrida, correndo por coisas desta vida. Se esperarmos do Senhor somente nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. Tudo isso pode acontecer, mas nunca foi o cerne da mensagem. Porque Cristo morreu na cruz para que você tenha consciência que você foi salvo da condenação eterna. Estávamos para sempre separados da glória de Deus. Para sempre. Não tinha esperança para nós, irmãos. Não tínhamos. Essa é a mensagem. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, aleluia. Para que você saiba que foi salvo da condenação eterna. Não importa agora os planos que você tenha, quão bom ou honesto você é, isso não é suficiente. Eu vou para o inferno, você vai para o inferno, nós vamos para o inferno, a menos que a gente se arrependa, que a gente se sinta devedor, pecador, desgraçado, sem a graça de Deus, longe de Deus, pobre, miserável. Se a gente não reconhecer isso, estamos perdidos para sempre. Não existe evangelho atrativo para o não crente. Só tem uma mensagem. Só tem uma mensagem. Paulo escrevendo para os Gálatas: olha, eu estou abismado que vocês têm mudado o evangelho que vocês acabaram de receber por um outro evangelho. Não existe outro, ainda que venha um anjo do céu, não tem outro. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho. É a pessoa divina, é Ele. A essência é Ele, irmãos. Aleluia por isso. E a tendência é complacer as pessoas, para que tenhamos mais gente, e programas para satisfazer os nossos egos. Mas a cruz, irmãos, a cruz produz vergonha. A cruz, ela machuca. A cruz ofende. A cruz mostra a nossa podridão, quem nós somos de verdade. Jesus perdeu a sua dignidade ao morrer a morte de cruz, por amor a nós. Por amor a nós, Ele perdeu a sua dignidade morrendo daquela maneira. E a gente quer salvar a nossa dignidade, não ofendendo as pessoas agora com a mensagem verdadeira do Evangelho. Porque Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você teria vergonha de dar uma boa notícia para alguém? Teria? Claro que não. Ninguém tem vergonha de dar boa notícia. Imagina se cai na sua mão agora o antídoto do corona.
prontinho já. Não é uma boa notícia? Quem teria vergonha de sair espalhando? Quem teria vergonha agora de disseminar essa boa nova? Não seria motivo para celebrar, para ficar alegre, estupefato, que você tem uma boa nova na mão? Só que o que Jesus pregava e os apóstolos pregavam não soavam como boa nova. Olha o itinerário de Paulo, lá em 2 Coríntios 11, a partir do verso 24, se você quiser acompanhar. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, na cidade, no deserto, no mar e até entre falsos irmãos. Imagina se esse camarada tivesse a conta no Instagram. Imagina, olha a foto que ele poderia colocar, né? Vamos ver se tem aí. Tem? Acho que não tem. Eu mandei lá, mas acho que não está pronto. Imagina se ele tivesse. Não tem? Não tem. De repente ele manda uma foto acabando de ser apedrejado em Listra, em Derbe, o olho todo roxo. Daqui a pouco ele manda uma outra foto, foi mordido por uma cobra. Olha lá. Imagina se ele tivesse o Instagram, picado por uma cobra, ou sofrendo um naufrágio, e ele colocando assim a selfie: tudo se perdeu, mas nós estamos vivos, porque o Senhor nos apareceu e falou isso. Sofreu por amor a esse evangelho, para que mais e mais pessoas conhecessem do amor de Deus na pessoa do seu filho. Mas você fala, sofreu tanto, mas ele não estava levando uma boa nova, mas ele não estava levando uma boa notícia. E não parece muito com essas mensagens que ouvimos hoje. Cristo veio, quer que você seja feliz, próspero, abençoado, tenha dinheiro, Cristo te ama, tem um plano maravilhoso para você. Ninguém vai apedrejar alguém assim. Ninguém vai meter pedra em alguém com esse tipo de mensagem, somente com esse tipo de mensagem. Mas não falando dos sacrifícios, não falando da renúncia, para que esse plano redentor maravilhoso aconteça. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, se essa é a mensagem de Cristo, porque a gente está trocando, porque estamos mudando. Apedrejaria alguém só por dizer que você vai ter mais dinheiro? Você ia apedrejar alguém? Vai te dar dinheiro, hein? Receba. Deus pode fazer, claro que pode, mas não é o cerne da mensagem do evangelho. Você não vai receber pedrada a não ser que você fale da cruz, a não ser que você viva por essa cruz, odiado até pelos seus irmãos, compatriotas, gente da sua família. Isso quer dizer o quê? Você está no caminho certo, porque aquele que começou a boa obra em você vai completá-la, vai completá-la, vai completá-la. Aguenta firme, aguenta firme. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Honre o nome dEle, confesse o nome dEle, sirva a Ele. A menos que você fale da vergonha da cruz, porque é loucura para os que se perdem, mas para os que creem é poder de Deus. Os judeus pediam sinais, os gregos sabedoria. E a mensagem era 1 Coríntios 1:22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Contrapondo tudo que os judeus queriam e tudo que os gregos queriam, os judeus pediam sinais. 3 anos Jesus ali naquele ministério, fazendo sinais, fazendo maravilhas. Os milagres não salvam os perdidos. 3 anos ali,
Milagres são presentes de Deus para o corpo de Cristo, e até para aqueles que não são do corpo, que recebem da graça comum. Deus pode curar, até para os incrédulos, mas não salvam perdidos. Olha o episódio da multiplicação dos pães, Jesus multiplicando por milhares e milhares e milhares de outros pedaços. Precisaria de mais milagre para crer. No entanto, onde estavam depois de comerem? Foi embora. Só ficaram os 12. E vocês não querem também? Para quem iremos nós, Senhor? Para quem? É uma pessoa, não é lugar, é uma pessoa. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Aqueles 5.000 estavam atrás de pães e peixes. Tem uma multidão atrás de pães e peixes. Jesus te chama para ser discípulo e carregar uma cruz, e viver por amor a Ele, e sofrer o que tiver que sofrer por amor a Ele, a esse sacrifício. Ele te chamou para isso. Ele vai te comissionar, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai perseverar você. Não desista. Cadê os 5.000 que foram alimentados, sem contar mulheres e crianças? Cadê os leprosos que foram curados? Só um voltou. Milagres não salvam os perdidos. Se milagre salvasse, tinha que ter milhares de pessoas lá em Atos 2, no derramamento do Espírito. Só tinha 120. Tem muito mais milagre do que gente esperando avivamento. Cremos em milagres? Sim. Oramos por eles, vemos eles, testificamos deles no meio da igreja, no meio do povo de Deus. São bons os milagres, claro. Mas talvez você conheça gente que foi curada, recebeu um milagre e nunca mais pisou na igreja. Nunca mais. Agora estou bem. Me safei, me livrei, glória a Deus. Mas não tem compromisso nenhum com o dono da bênção. Porque muitos estão aos pés da cruz, esperando somente o que podem receber dessa cruz, somente as benesses do Evangelho. Quem vai ficar com a túnica, quem vai ficar com o manto, quem vai ficar com a coroa, quem vai ficar com as sandálias. Mas um soldado olhando aquela cena, a maior cena da história, ele olhou e disse: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E muita gente brigando e tirando sorte para ver quem ficaria com quem. Muita gente perto da cruz, mas longe de Cristo. Muita gente perto da cruz, mas longe de Jesus. E por isso nós resistimos a esse evangelho falso de uma cruz sem sacrifício. Venha que Deus vai te dar. Irmão, não estamos questionando isso. Ele vai dar, Ele pode dar, se Ele quiser dar, se Ele quiser não dá. Não é verdade? Teus pecados são perdoados. Essa é a mensagem. E depois, para a glória do nome dEle, para a bênção da sua vida, toma o teu leito e anda. Entendeu? Primeiro, os teus pecados são perdoados. Seu nome é escrito no livro da vida. Os seus pecados são apagados. Ei, você está carimbado agora. Você está selado pelo Espírito Santo da promessa. Essa é a mensagem. Os milagres não puderam mudar o coração de um bocado de milhões de pessoas que experimentaram tanta coisa: maná, codornizes, coluna de fogo, nuvem, mar aberto, água da rocha, roupa que não envelhecia, e morreram por incredulidade no deserto. Judeus queriam sinais e Paulo disse: eu tenho a cruz. Os gregos queriam sabedoria para validar a religião com a sabedoria. E Paulo vai dizer: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Em outras palavras, ele diz que o evangelho só se recebe por revelação, não por sabedoria humana. Eu posso falar aqui, falar e cansar de falar, eloquente que seja, ou me esforçar. Se o Espírito Santo não te revelar,
não vai acontecer nada. E essa é a minha oração aqui no meu espírito agora, que Ele te transforme, que Ele te convença, que Ele te traga para perto dEle, que você se renda aos pés dEle hoje. Para Paulo e todos os discípulos, lhe custaram a vida falar dessa cruz e do Cristo crucificado. E parece que essa mensagem foi perdendo o seu impacto. A gente tende a falar mais dos benefícios. Não, irmãos, a única mensagem que temos é essa: agradou ao Senhor salvar-nos mediante o sacrifício do seu Filho. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória nessa casa, a Ele a glória nessa casa, a Ele o louvor nessa casa. Agradou o Senhor, agradou o Senhor. Renunciar tudo agora é o que nos resta por amor a Cristo. A pergunta para nós essa noite: Jesus vale a pena para você? Jesus vale a pena? Jesus vale a pena para você em cima, aqui? Jesus vale a pena? Então a gente pode renunciar tudo. Se a gente tem essa revelação, a gente pode renunciar tudo. E o que está faltando na sua vida para que você viva dessa plenitude da mensagem da cruz? Este evangelho precisa mudar você, te transformar de dentro para fora. Você agora procura ser melhor em tudo. Você agora fala a verdade. Você agora deixou a mentira. Você agora não usa palavras torpes, mas só aquelas que produzem edificação. Você agora produz os frutos do Espírito. É melhor pai, é uma melhor mãe, é melhor esposa, é um melhor marido, é um melhor empregado, é servo. Parou de fofocar, de falar da vida dos outros. Parou de ser mexeriqueiro, parou de levantar contenda. Uma pessoa agora que se deixa moldar, deixa de ser raivoso, deixa de ser iracundo, deixa de ser chato. O Evangelho nos transforma em todas as áreas da nossa vida. Pastor, mas o meu temperamento é assim. E ele pode ser melhorado debaixo da ação do Espírito Santo na sua vida, quando você deixa. Todo mundo que está aqui ia para o inferno. Assim quero crer. Só um amém aqui desse lado. Deus mandou um substituto. Se você crê que Ele morreu no seu lugar e passou por tudo isso que você deveria passar, e agora pela graça você é salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós, não é de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. É Ele que nos deu a fé para crer, é Ele que nos ressuscitou, é Ele que nos chamou. Agora você será salvo. Por isso que ao Evangelho não se precisa agregar mais nada. Mais nada. Ele não veio prometendo felicidades nessa terra. E ainda que muitos empenham em dizer isso ou somente isso: o reino de Deus está aqui, vamos ser felizes aqui. Não diz isso na Bíblia. Para os apóstolos ninguém foi bem. Ninguém. Olha como eles terminaram por causa da cruz. Olha como eles terminaram por causa desse amor ao Evangelho. Talvez não sejamos cerrados, crucificados de cabeça para baixo, mortos à espada, ou de uma outra maneira. E se a gente olhasse para aquela boa notícia e visse somente esse resultado, a gente ia falar: poxa, que boa notícia é essa? Que boa notícia é essa? O que aconteceu? Erraram de evangelho, erraram de igreja, não sabiam comunicar o evangelho direito. O que aconteceu com eles? Porque hoje conhecemos, irmãos, um evangelho que as pessoas têm problema com o irmão da igreja e não resolve. Ele tem problema lá no estacionamento e ele vai embora. Ele xinga o irmão do esquadrão e ele diz: você não salva em Cristo Jesus. Alguém que está carregando a cruz de Cristo. E ele não perdoa, ele não ama, ele não suporta, ele não vive o evangelho. E acha que está tudo normal, está tudo certo. Os mártires se deixaram sacrificar, eles morriam por esse propósito. Aliás, à custa do sangue deles é que nós estamos aqui.
ou por causa daquele sacrifício, por causa dessa história. Talvez não tenhamos que passar por isso, glória a Deus por isso. Mas vida eterna é o que Deus tem para você. Vida eterna é o que Deus tem para você. Salvação eterna em Cristo. Que nós possamos seguir nessa jornada, ainda em meio a sacrifícios, ainda em meio a perseguições, ainda em meio a lutas gigantes para vencer todos os dias, demônios externos e internos. Seguimos nessa jornada e vamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nossa vida se trata disso, da cruz. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos indo a passos largos para o inferno, e o Senhor veio morrer para nos dar acesso à vida eterna. Não precisamos preocupar por crescimento de igreja, nem Jesus estava preocupado. E você pode olhar para a história e falar assim: puxa, tanta gente, só ficou 12, e um traidor no meio ainda. E ele falava: pessoal, hoje não tem hotel para dormir, hein? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Estão dispostos a me seguir? E a Bíblia diz assim, ó: e eles, deixando tudo, o seguiam. E eles, deixando tudo, ouviram a chamada: vem, vem, vem. Vem, Ele está te chamando nessa noite. Vem, segue-me, segue-me, segue-me. Vou fazer de vocês agora pescadores de homens. Tem um propósito para a sua existência. Deus quer completar a história. É o dedo de Deus escrevendo a sua história. Já está decretado, já está determinado. Se lance agora. Se lance para viver os sonhos de Deus. Se lance para viver esse evangelho da cruz. Ah, pastor, mas é difícil. A mensagem da cruz é apertado o caminho, sim, mas não vamos ficar fazendo do evangelho uma porta larga, porque não é de renúncia. Mas pastor, o que tem viver juntado? Irmão, você sabia que pecado não caduca só porque tem 20 anos que você pratica? Não caduca. É pecado e é pecado. O que a Bíblia chama de pecado é pecado. Mas pastor, e agora? A pastor, vocês vão pedir para todo mundo que está amaziado aí, misericórdia, vai ficar ninguém na igreja. E a gente alarga a porta. Não, senhor. A gente vive por esse evangelho. A gente morre por esse evangelho, porque a gente sabe do que a gente já foi salvo. Quando a gente não entende do que a gente foi salvo, a gente não dá valor para o remédio que a gente tomou. Mas quando a gente sabe do que foi salvo, a gente pega esse remédio e fala assim: isso não pode ficar guardado só para mim. A mensagem da cruz não é para qualquer um. Ainda querem ser cristãos? Vamos encerrar. Pastor, ainda querem ser cristãos? Ainda querem pagar o preço, ainda que custe tudo que você tem? Está disposto a dizer sim para Cristo e dizer: vou pegar a minha cruz e vou fazer valer a pena. Ainda que seus planos pessoais não se concretizem, teus propósitos fiquem em segundo plano. Está pronto? Está pronta? É a única mensagem que temos. Portanto, vivamos a mensagem da cruz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia.